Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que todos estejam saudáveis e caminhando bem com Jesus. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o que é ser um religioso, o que é esse tal religioso e o que é importante nós termos isso em vista, o que é importante a gente estar sabendo sobre isso, para que a gente tenha o caminho certo. Então, antes de nós começarmos a nossa aula hoje, nós vamos orar e nós vamos abrir logo em seguida no livro de Marcos, capítulo 7, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos para orar. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui, te agradeço por cada família que está aqui representada. Peço que a tua poderosa mão esteja sobre nós, nos guardando, protegendo, livrando de todo mal. Nos ensina nesta manhã, abre o nosso entendimento, fala conosco, fala os nossos corações e esteja aqui usando a mim e abençoando o coração de cada pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que você nos ajude a colocarmos isso em prática e entendermos essas verdades que você nos dá. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, então vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 6 até o versículo 9, tá bom? Vamos ler? Diz assim: Ele, Jesus, entretanto, lhes afirmou quem? Aos mestres da lei, aos fariseus, ele estava conversando com eles. Bem profetizou Isaías, o profeta Isaías, a respeito de vós, hipócritas, ou seja, alguém que fala, mas não cumpre o que ele fala, não vive o que ele fala. Pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. Versículo 8. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Versículo 9. Jesus acrescentou: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecer a sua própria ou a vossa própria tradição. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, aquilo que Deus me trouxe a atenção, foi que esses fariseus, os mestres da lei, eram pessoas que tinham o conhecimento da Bíblia na cabeça deles. Eles sabiam citar muito bem os versículos. Há muitos anos eles estavam nos templos. Há tanto tempo eles faziam isso, aquilo, e eram venerados pelas pessoas. Mas o que Jesus está mostrando aqui para eles é que o coração deles não era aquilo que não estava cheio de vontade de agradar a Deus, mas sim as tradições, os costumes, aquilo que eles estavam acostumados a fazer entre eles. Ainda que tinha uma aparência de Deus, de para Deus, mas Deus diz na Bíblia que Ele sonda o nosso coração até o fundo e Ele conhece as nossas motivações, os nossos motivos para agir, para falar, para fazer alguma coisa. E eles, os fariseus, os mestres da lei, davam mais atenção no coração deles para a própria tradição que eles faziam do que para Deus propriamente dito, apesar deles se dizerem tão amigos e conhecedores e servos de Deus. Agora eu quero pedir para vocês abrirem comigo algumas páginas para frente no livro de João. João, capítulo de número 12. João, capítulo 12,
versículos 42 e 43. Diz assim: apesar disso, muitos, aqui está falando de Jesus fazendo muitos milagres, tá? Esse é o fundo, o contexto da história. Muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, ou seja, judeus importantes entre os homens. Mas, devido aos fariseus, não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, ou seja, do templo dos judeus. Versículo 43. Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Nessa passagem, aqui em João, nós podemos ver que muitas pessoas relevantes, muitas autoridades, elas se apegaram mais a ter a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Por medo de que os judeus, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, fossem expulsar eles do convívio social, dentre esse círculo deles, por estar acreditando em Jesus. Então, muitos acreditaram nele, mas muitos simplesmente amaram mais a honra dos homens do que a honra de Deus. E isso faz uma primeira pergunta para cada um de nós. As nossas ações ao longo de um dia, ao longo da semana, de um mês, do ano, ao longo das nossas vidas, elas têm mostrado que nós buscamos agradar mais a Deus ou aos homens? O temor, o respeito é maior para com Deus ou para com os homens? Quem nós tememos mais desapontar? Deus ou os homens? E eu quero pedir agora para nós abrirmos no último versículo que nós vamos abrir hoje, e ele está em Oséias, no Antigo Testamento. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 6. E diz assim, é Deus falando: afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais que ofertas e holocaustos. Ou seja, Jesus, Deus aqui, está dizendo que o que ele mais queria das pessoas não eram os rituais que elas faziam, que havia sido ordenado até mesmo por ele, através de Moisés, mas que ao longo do tempo as pessoas se perderam na essência disso. Elas estavam fazendo só por fazer. É que nem ir à igreja só por ir à igreja. O costume, estar habituado, mas o coração não estava lá. E Deus diz então, o que eu desejo é o vosso amor, é o seu amor, e não algo que você pode me dar, algo que você pode fazer como um sacrifício de algo muito custoso para você. Primeira coisa que Deus quer de nós é o nosso coração. E depois a nossa adoração, e depois também aquilo que é justo, a retribuição das nossas ofertas e dízimos, e depois servir na casa do Senhor, servir as pessoas, mas em primeiro lugar sempre vem o coração. Assim como Deus criou Adão e Eva e vinha ter com ele todos os dias, vinha andar com ele, vinha se encontrar com ele para ter companhia, companheirismo, corresponder com o ser humano, assim também é o que ele deseja conosco hoje. Sempre essa foi a vontade de Deus, estar com o homem, andar com ele. Por isso que o coração dele, o coração do homem é o que Deus mais olha, é o que ele mais se valoriza, é o que mais tem atenção dos olhos de Deus. Não que ele despreze as pessoas que não o conhecem ou que não têm no coração a vontade de querer andar com ele ou de conhecê-lo.
mas ele tenta atrair cada um de nós para ele, para andar com ele no amor dele. E daí, então, nós fazemos coisas para ele, coisas com ele. Mas em primeiro lugar vem o coração, cada dia com ele. E para finalizar, vocês não precisam abrir, se vocês quiserem, pode abrir, mas eu vou só citar o que está escrito em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. No Antigo Testamento também, profeta Jeremias, e essa passagem, esse texto está muito alinhado, muito junto com o que nós acabamos de ler em Oséias 6,6. E diz assim: o sábio não se glorie na sua sabedoria, o forte não se glorie no seu poder, o rico não se glorie, não se exalte, não cresça por causa das suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor. Ou seja, se você tem dinheiro, ok. Se você tem muita sabedoria, ok. Se você tem, ok. Mas o que mais importa é conhecer a Deus. Há um versículo que diz, creio que também em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é algo do coração. E nisso Deus se agrada, porque a nossa motivação não vai ser para agradar os homens. Apesar de que nós estamos aqui também para amá-los, manter um bom convívio todo mundo, mas conhecer a Deus e andar com Ele é a prioridade minha, sua, de cada um de nós. Amém? Então que nós possamos refletir o que há de religioso, de um costume que na verdade nos afasta de Deus e do nosso coração agradar a Deus e buscar a Deus. Que nós possamos, cada um de nós, pensar o que é que agrada o coração de Deus. E assim viveremos próximos a Ele e não seremos como os religiosos da época de Jesus e de nenhuma época. Amém? Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Nós vamos orar agora para terminar, tá bom? Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado pela Tua palavra. Eu peço que ela seja nutrida, que você guarde ela no nosso coração e que cada um de nós também reflita nela, guarde ela e proteja ela de ser arrancada e roubada pelo maligno. Nos ajuda a abandonar a religiosidade, nos ajuda a buscarmos andar com a vontade de agradar a Ti e olhando para o Teu coração, buscando andar naquilo que Te agrada, na Tua glória, na Tua honra, como filhos amados. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que você guarde cada pessoa, cada família aqui, dê uma semana abençoada, livre-nos deste vírus, acoberta-nos no sangue de Jesus e nos ajuda a cada dia mais a andarmos próximos de Ti e contigo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima aula.